Fizeram lá o negócio. Pega todos. Então foi pegar todos. Os criminosos, obviamente, reagiram. E como é que eles reagiram? Eles queriam fragilizar o Bukele e dizer que a política de segurança pública dele era péssima e estava colapsando o país. Para que a imprensa, a mídia, as pessoas fossem para cima, dizendo, não, que absurdo o que está acontecendo, e ele perdesse popularidade. Então o que eles fizeram? Eles pegaram num único final de semana e mataram 86 pessoas aleatórias. Civis, normal. Civis. De 30 em 30 minutos eles matavam alguém na rua. Nossa. Por quê? Porque a população entra em pânico. Causar um caos. A culpa é do presidente e tem que parar com isso. Mas Nayib Bukele estava com sangue no olho, né? Filho de palestino. Ele foi para a TV e falou, olha, se eles querem terror, daremos terror em dobro. E botou para votar o estado de exceção. Também constitucional. Uhum. Em caso de calamidade pública, o Congresso pode votar sob indicação do presidente estado de exceção por 30 dias. Ele votou estado de exceção, aprovou o estado de exceção, passou todos os caras como terrorista e aí prendeu 40 mil pessoas. Prendeu 40 mil pessoas. Curiosidade, esse é o jogo do Bukele, ele sempre lê a letra da lei e ele faz a coisa mais ousada que dá dentro da lei. Uhum. Então ele leu essa cláusula do estado de exceção e falou, não, mas como assim 30 dias? Não, porque tem que ter um prazo de estado de exceção, senão não é exceção, né? Uhum. Posso votar de novo mês que vem? Prendeu mais uma galera. Pode votar de novo. Ele está há 48 meses votando estado de exceção. Puta, e o que dá esse estado de exceção? Poder completo para ele manter esses direitos suspensos. Ou seja, ele pode prender ou matar o que for, com quem ele achar que for necessário. Na prática, sim. Na prática, sim. E é muito difícil ir contra, porque pensa que ele nomeou todos os ministros da Suprema Corte. Hoje, só 3 deputados do parlamento não são do Bukele. De quantos, assim, no total, sabe São dizer? 64. Ah, então, nossa, 5%. Ele tem 95% da Câmara. Isso. Ele toma as decisões que ele quiser. A polícia que investiga o governo, que é o equivalente ao Procurador-Geral da República, ele também impeachmentou e botou um cara dele, seguindo a Constituição, e ele arrecadou, e aí como ele prendeu toda essa galera, a galera falou, acho que vai ter jeito. E aí lembra que ele é marqueteiro, então ele tem que fazer coisas que dão um bom vídeo. Ele falou, olha, vamos construir em tempo recorde um presídio. Em menos de um ano ele botou de pé o Centro de Confinamento de Terroristas. Que é o famoso. Lembra que ele declarou os caras terroristas? Sim, exatamente. Então, o Centro de Confinamento Terrorista, o CECOT, que é um presídio que não é para todo cidadão que comete o crime. Lembra aqueles 2 tipos de criminosos? Sim. O cidadão comum comete um crime, vai para outro presídio. Quem é de facção vai para o confinamento de terrorista, que estão com os direitos suspensos. Quantas pessoas ele prendeu nesse tempo? 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, mas foi em 30 dias? Foi até em menos. Meu Deus, é muita gente. Bom, um estádio de futebol. Ele falou, não, finalmente vamos proibir o homicídio. Exemplos, né? Teve um cara que fugiu, um capataz numa cidade com 2 mil habitantes e matou um cara e fugiu. E o Bukele falou, não, aqui a tolerância é 0. Botou 1.000 soldados para fechar a cidade e falou que ninguém entrava, ninguém saía até ele pegar o cara. Pegou o cara. Então ele baixou um regime de tolerância 0. Ele botou 1.000 e poucos drones na rua, 40 mil soldados. Contratou mais pessoas. Ele tinha 20 mil pessoas na polícia, botou mais 20 mil entre reservistas, chamou 1.000 e poucos soldados da guarda costeira, botou todo mundo na rua para fazer a operação. O Gustavo Villatoro... Cara, não tem o que fazer se o Estado faz isso, cara. Sim. Os caras interceptaram mensagem de telefone, GPS, localização, não sei o quê, Acabou. montaram o mapa e falaram, cara... É querer fazer, né? Vou pegar todos, entendeu? Sim. Então, um país pequeno, né? Pegou de fato. Aí ele construiu o CECOT. Em menos de um ano, botou todo mundo lá para dentro. E o CECOT tem essa tripla função. De um lado, acomodar os caras. Sim. Tem que prender. Essa é a primeira função. Punição. Segunda função. Mostrar para a população como é que ele trata criminoso. Sim. Eu jogo duro com eles. Lembra que essa é a bandeira dele. Dá o exemplo, né? Eu jogo duro com eles. Aí a civilização vai lá e apoia o Bukele. Terceira função do CECOT, desincentivar novas pessoas a participarem do crime. Porque agora tu vai aliciar o moleque em El Salvador, o cara lembra dos vídeos do CECOT e fala, não. Quero, obrigado. Prefiro trabalhar na padaria ali. Eu prefiro passar fome. Não era o caso, a facção não tinha a ver com crime famélico, mas assim, cara, não interessa o que for, eu não topo ir pra lá. Uhum. Porque o criminoso calcula o risco de ser pego e a severidade da punição. Se o risco de ser pego for muito alto, e se a severidade da punição for muito alta, e nesse caso é absurda, ele não vai ir. Ele não vai ir. Só um kamikaze, um maluco, uma exceção. Em geral, o cara não vai ir. Custo não compensa. Então ele deu essa tripla função pro CECOT, criou esse presídio, botou todo mundo lá dentro. Resultado da ópera,
Nesse mundo polarizado, etc, 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 o Bukele tem 90% de aprovação popular. Olha aí. E assim, pelo que eu estudei, El Salvador, se não era o país com mais mortes, mais homicídios por número de pessoas... Era no per capita. No per capita ele era o pior, né? Isso. Agora imagino eu que 40 mil pessoas... Antes dele começar a prender essas pessoas, ele já tinha construído alguns outros presídios. Não digo o Secote, mas para caber todo mundo... Ele né? já tinha alguns outros presídios, ele passou... Claro, a gente faz uma história resumida aqui, né? O filme tá de graça no YouTube, então não é nem propaganda de venda, você pode ir lá assistir. A gente faz uma história resumida aqui, mas ele construiu vários outros presídios e ele fez coisas muito legais, que é nos outros presídios, a gente visitou e filmou também os outros. Os presos trabalham. E trabalha, não é trabalho que nem assim, tem uma hortinha ali que ele planta. Não, tem isso também, mas trabalho real. Tipo, tem fábrica. Fábrica grande. Então eles fazem os móveis das escolas de El Salvador, eles pintam as casas, era tudo pichado nas favelas, a gente foi lá e filmou isso aí, ele botou os presos para pintar as casas. Legal. Presos normais, não faccionados. Então ele pintou centro, ele restaurou os prédios, ele pintou, ele trocou todas as lâmpadas, ele iluminou toda a cidade, criou plano de iluminação. E ele falou, cara, custo de mão de obra é zero, é meu preso. E ele hoje deve ser um dos caras talvez mais protegidos do mundo. Digamos assim, segurança pessoal. Porque ele deve ser um cara totalmente visado por essas pessoas, né? Do mal, assim, digamos, em El Salvador. Pra caraca. O cara deve ter um esquema de segurança ferrado. Mas olha que legal o que o Lucas trouxe aqui. É só querer fazer, né? Outro dia vi um especialista aqui, se eu não me engano foi o Lordello que falou isso, que ele foi delegado 30 anos. Ele falou, cara, se eu fosse eleito hoje presidente do Brasil... Minha primeira coisa seria construir X número de presídios, cara, para acabar, dá para acabar com a criminalidade no Brasil. E vamos prender todo mundo e mudar as leis. Foi exatamente o que o Bukele fez. Isso. Ele só falou exatamente o que o Bukele fez. Vamos mudar as nossas leis, vamos mudar quem tem que mudar e depois vamos prender todo mundo. Porque você tem o quê? Controle. Que é isso que a China tem, que todo mundo fala que é um sucesso, câmera para todo lado. Você prendeu todo mundo ali, você tem o quê? Você tem um controle. Mas o que te levou a ir lá filmar, fazer um documentário, um filme todo especial sobre El Salvador? Pra gente começar a falar agora sobre a sua participação, sua experiência lá dentro do Secote. Tá bem. Bom, o que me levou a fazer isso foi o fato de que... Dois fatos. A segurança pública é um problema, é o que o brasileiro reconhece nas pesquisas de opinião como o principal problema do Brasil. E esse problema, embora seja muito grave no Brasil, ele também acontece em outros países das Américas. E parece uma coisa que a gente perdeu a perspectiva de solução. Sim. A gente meio que acostumou a viver feito bicho, né? Então, cara, se você é rico, tem que andar de carro blindado, tem que ter 5 portões no prédio, tem que ter não sei o quê, medo de sequestro, localização no celular. Se você é pobre... Você só não tem tanto recurso, mas tem que se cuidar igual. Não quer dizer que só o rico tem que se cuidar. Se você é pobre, tem que botar caco de vidro, placa de cachorro. Não tem cachorro, mente que tem cachorro. Tem que botar tranca na porta, tem que botar pedaço de aço, pedaço de ferro, pedaço de pau. Cara, virou uma loucura, entendeu? Exato. Tem vídeo no YouTube da vizinha roubando o pano de chão da outra. Então, cara, virou uma loucura. Virou uma loucura. A gente acostumou a ter o celular do ladrão, tendo seguro Pix. Se o cara te pegar, te roubar e começar a fazer um monte de Pix por aí, você tem um seguro. Pô, seguro coisa de louco. Se autoculpar, dei bobeira. Atendi o celular na Paulista, passou um moleque e pegou o celular. Dei bobeira. Exato. Então a culpa é minha, entendeu? Você só pode falar no celular na sua casa ou na sua empresa. Também, o que você tava andando essa hora nessa rua? Exato. Então a gente acostumou com uma loucura. E a gente meio que vai perdendo a perspectiva de solução. Não, olha que loucura, você tá falando assim, agora eu lembrei. Eu fui jantar agora há pouco aqui perto do estúdio e eu andei uns 3 quarteirões. Eu falei, não vou tirar meu celular no bolso. Meu celular começou a vibrar, era minha esposa. Eu não atendi. Eu falei, vou chegar num restaurante e depois eu atendo. Porque se eu atender agora, a chance de eu ser roubado existe. É relevante, Passa um motoqueiro aqui, me leva e minhas informações. Hoje a gente carrega a nossa vida no celular. Claro. O cara daqui 10 minutos abriu meu banco, começou a transferir tudo. Então é melhor espera. Minha esposa aguarda um pouco, daqui a pouco eu falo com ela num lugar seguro. Então isso é loucura. A gente perdeu o nosso senso de liberdade. Todos nós fazemos isso. O pobre, o rico, exato, o classe média, todo mundo faz isso. Então isso é muito louco. E percebe... Faz uma autocrítica sua da sua cabeça, como eleitor, como cidadão, como empresário, como que for. Você até acredita que isso pode dar uma melhoradinha, mas você perdeu a esperança da solução. Solução, o que é solução? Cara, eu vou andar às 13h30 da manhã aqui na Paulista
e ninguém vai tocar no que é meu. Exato. Isso você perdeu a esperança. É total. Ninguém confia que vai mudar. A gente se acostumou. Então hoje é normal você colocar uma janela, um carro blindado. O cara que não pode colocar, pelo menos ele coloca um insufilme anti-vandalismo. Os anti-vandalismo. São Paulo, bota comum, trava. É comum você estar no farol, você tá lá quietinho na tua ali esperando o farol abrir, vem um doido pela janela lateral, não sei se as pessoas que estão assistindo de outros estados sabem disso, o cara vai tacar uma pedra no teu vidro, rouba o teu celular e sai correndo. A gente acostumou. Acostumou, E a gente normal. E a gente perdeu a perspectiva de solução.